Você sabia que nos últimos 20 anos a população carcerária feminina brasileira subiu de 5.700 presas para 37 mil? O que a lei de drogas tem a ver com tudo isso? Hoje nós vamos conversar sobre um livro escrito por um dos mais famosos médicos do Brasil. E daí eu te pergunto, você leu direito Prisioneiras de Drauzio Varela? Olá, questionadores! Eu sou Andressa Slompo e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha leitura do livro Prisioneiras do Drauzio Varela. Mas antes, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, por favor se inscreve aqui no canal para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e levar para mais pessoas. O Drauzio Varela, ele é médico voluntário há mais de 10 anos na penitenciária feminina da capital, em São Paulo. E através do que ele ouviu nesse trabalho voluntário, através dos relatos das presas, ele colocou várias histórias aqui no livro, que nos fazem refletir sobre a maternidade na penitenciária, a questão da sexualidade, a influência do PCC, a relação das presas com a sua família. A leitura é bem fluida, o Drauzio ele escreve com muita sensibilidade, é uma leitura prazerosa, mas eu demorei para ler esse livro, porque também há relatos de estupros, de violência contra a mulher, de mortes violentas, e isso fez eu refletir sobre a minha posição e como eu sou privilegiada, como eu tive uma família estruturada, como eu tive acesso aos estudos, como eu tenho um namorado que me respeita e que muitas vezes eu vi na história dessas mulheres que elas não tiveram acesso a isso. Então é uma leitura que incomoda, que faz principalmente nós mulheres refletirmos o nosso espaço de privilégio e que tem muitas outras mulheres que não têm. O Drauzio, antes de ser médico voluntário da penitenciária feminina, ele também trabalhou durante 18 anos como médico voluntário no Carandiru. Essa experiência dele, ele coloca no livro, comparando como funciona o presídio masculino e como funciona no presídio feminino. Ele coloca questões como a limpeza, a divisão de trabalho, a sexualidade. Então a sexualidade da mulher presa é muito mais complexa do que a do homem preso. Mas um ponto que me chamou muita atenção foi a questão das visitas. Ele coloca que no dia da visita do homem, no presídio masculino, há longas filas de mulheres, de mães, de crianças para visitar o homem. Mas que essa fila não é tão longa assim no presídio feminino. Há presas em que nunca receberam uma visita. Elas foram completamente abandonadas pela família. E ele até faz esse questionamento. Por que as mulheres são abandonadas quando são presas? Ao meu ver, parece que é uma dupla punição. Uma punição porque cometeram um crime e uma punição por ser mulher. Outro ponto que a gente também pode conversar que me pareceu muito relevante é a questão da visita íntima. As mulheres as mulheres presas só tiveram direito à visita íntima em 2002, ou seja, 20 anos depois que os homens. E eu te pergunto, por que essa diferença? Outra coisa, muitas mulheres que são companheiras de homens presos são obrigadas a ir no presídio visitá-los, elas são ameaçadas de morte. Isso não acontece com a mulher quando ela é presa, especialmente quando ela é presa por conta do marido, por levar drogas na prisão, por auxiliar ele nos negócios ilícitos, ela simplesmente é abandonada. O livro foi escrito em 2017. E nele constam várias informações, vários dados a respeito de número de presas, da cor, da escolaridade. E eu confrontei esses dados de 2017 com os deste ano, 2020. E pasmem, nada mudou. Quase 60% das mulheres presas são negras ou pardas. 50% não concluíram o ensino fundamental e são jovens, ou seja, o perfil das presas são negras, pobres e com baixa escolaridade. Mas será que são elas realmente que cometem mais crimes? Não, elas são selecionadas para serem presas. A conduta delas é mais criminalizada. E o que isso quer dizer? A gente vai falar um pouquinho sobre processo de criminalização. Algo bem simples para que a gente possa entender. O processo de criminalização nada mais é do que quem o sistema, quem o governo elege para ser preso. A primeira parte, a criminalização primária, começa quando o Estado fala, essa conduta vai ser crime. Então é escolher quais condutas que até então não eram criminosas passam a ser criminosas. No Brasil, quem faz essa tipificação do que é crime é o Poder Legislativo. A criminalização secundária é a aplicação dessas leis. Então quem vai atuar?
né? Quem são os agentes de criminalização secundária? É o juiz, é o promotor, é o policial, eles que vão até os lugares para aplicar essas leis. E daí eu pergunto para vocês, vamos falar sobre tráfico de drogas. A polícia, ela vai mais na periferia ou ela vai mais numa universidade elitizada para ver quem está com droga? Aqui que a gente questiona sobre os processos de criminalização. A maioria das detentas, 57% das presas, foram presas por tráfico de drogas. Será que essas quase 20 mil mulheres são traficantes que apresentam um alto perigo para a sociedade? E aqui a gente volta lá para aquela pergunta inicial. O que o encarceramento feminino tem a ver com a Lei de Drogas de 2006? A Lei de Drogas de 2006 endureceu as penas. E a gente precisa conversar um pouco sobre isso. O legislador, ele não menciona uma quantidade, uma métrica para diferenciar quem é traficante de quem é usuário. Podem existir dois sistemas. O sistema de quantificação legal, em que a lei, por exemplo, que não é o nosso caso, mas diria 50 gramas de maconha, de cocaína é considerado usuário. Mais que isso, ele é traficante. A nossa lei, ela não aplica esse sistema de quantificação legal. A nossa lei aplica o sistema de quantificação judicial. Então, é o juiz que vai decidir, e ele vai decidir com base em alguns quesitos, quanto à natureza e a quantidade da substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. E aqui nesse ponto, a gente volta lá naquele quesito dos processos de criminalização. Então, muitas vezes, cabe ao juiz, à polícia, decidir quem é traficante, mas o que isso tem a ver com as mulheres, especialmente? O Drauzio Varela, ele coloca um ponto muito interessante, porque muitas mulheres, elas estão presas especificamente por levar drogas para os homens para os seus companheiros que estão presos na cadeia. E ele coloca assim: o que a sociedade ganha trancando essas mulheres por anos consecutivos? O que representa no volume geral do tráfico a quantidade de droga que cabe na vagina de uma mulher? Que futuro terão as crianças com a mãe e o pai na cadeia? Quantas terão o mesmo destino? E aqui eu acredito que está a grande problematização do livro. O encarceramento feminino, ele gera muito mais pontos negativos para a sociedade do que o masculino. Por quê? Porque quando o homem é preso, ele sabe que os filhos vão ser cuidados pela mulher. Mas quando a mulher é presa, com quem ficam os filhos dela? Então a gente vê um filho indo para a avó, um filho indo para uma tia distante e toda a família é destituída. E a possibilidade dessas crianças sem pai, sem mãe, sem os irmãos, incorrerem nas drogas e terem o mesmo destino que seu pai e a sua mãe é grande. Então eu pergunto para vocês, e é realmente o questionamento que o Drauzio faz: será que as nossas políticas públicas, que é a nossa lei de drogas, será que ela realmente é efetiva? O que a gente vê é que esse encarceramento em massa de mulheres presas por tráfico de baixo potencial ofensivo acaba gerando muitos danos à sociedade. Então, são famílias que são desestruturadas, são crianças desassistidas, superpopulação na penitenciária, que acaba gerando uma escola do crime, né? A reincidência é muito grande e o número de mulheres presas aumentou. Você se sentiu mais seguro? Bom, eu recomendo demais esse livro. A população carcerária, vocês sabem, é uma população invisível e nós, como sociedade, não gostamos, É incômodo conversar sobre esse assunto. E a gente precisa refletir sobre isso, especialmente sobre as mulheres presas, porque elas representam 5% da população carcerária. Ou seja, elas são mais invisíveis ainda. Se vocês gostaram desse tema, me segue lá no Instagram. Eu deixei uma lista com livros e documentários sobre o tema para vocês se aprofundarem. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Isso me ajuda a entender também o que você gosta para trazer mais conteúdos relacionados. Então é isso, nós ficamos por aqui. E agora, por favor, saia das redes sociais e vá ler um livro.